Os Verianos, João capítulo 2, vamos embora, esqueça tudo. Primeiro, meu nome é Gustavo, queria agradecer ao Bruno, agradecer ao Léo, agradecer a todos vocês que estão envolvidos, que falaram, cadê o vídeo, cadê o vídeo? Mas tive uma semana complicada, mas o que eu falei, não vamos pular do barco, não tem botão de desistência, vamos continuar, conto com sua oração, conto com sua ajuda. Rapaz, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade, um pouquinho não, muita dificuldade de saber colocar, fazer as coisas e administrar meu tempo. Então, orem por mim e, se Deus permitir, nós vamos conseguir ficar firmes e constantes e vamos ter mais vídeos durante a semana, tá bom? Então, vamos continuar. Cadê os iberianos? E queria dar um abraço pro profeta Léo, que sempre passa e fala, cadê o vídeo? É uma bênção, glória a Deus, profeta. Brunão também que falou, cara, fala seu nome, se apresenta. Então, vocês que estão acompanhando, sempre me dão dicas, não sou nenhum profissional, nada, mas estou aqui para a graça e misericórdia do Senhor. E então sempre me dão dicas, sempre me ajudam, sempre falam que possa melhorar. E a gente vai evoluindo de acordo com os vídeos, para a glória de Deus. Então, sem mais delongas, João capítulo 2, vamos embora. Solta a vinheta, editor, os Bereanos! Então vamos embora, vamos para a palavra, pega a sua Bíblia. Os Bereanos, João capítulo 2, glória a Deus. Se você ainda não viu nenhum, só vê os vídeos anteriores aqui no canal. Tem o resumão e tem também ele de versículo por versículo. Capítulo 1 é até 51 versículos, é grande. Então você pode acompanhar aqui nos vídeos anteriores. E você que está já acompanhando todos, vamos para cima, para a glória de Deus. João capítulo 2. Vamos embora. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até o versículo 12, que nós vamos meditar hoje para a glória de Deus. Outra dica do Brunão também, se eu não me engano, foi para a gente orar, antes da gente fazer o devocional. Então, vamos orar para a glória de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essas palavras, por esses versículos. Pai, que essa palavra se faça viva na minha vida e na vida de quem está ouvindo e na vida dos nossos irmãos espalhados pela face dessa terra, Senhor. Fala conosco, Senhor, conforme a Tua palavra e que Teu nome venha ser glorificado, engrandecido e exaltado. Que não seja eu, mas o Seu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pelas dicas, pessoal. E vamos seguindo, Então, João de 1 ao 12, João capítulo 2. Ah, moleque. Vamos lá. Primeiro ponto, né, que a gente observa aqui é o casamento. É engraçado aqui nesses primeiros versículos. No versículo 2 diz, foi também convidado Jesus e os seus discípulos. E logo que no capítulo 1 fala, ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Então, ao terceiro dia de quê? De Jesus ter falado com os discípulos lá, Filipe e Natanael, e os discípulos que começaram a seguir Jesus. Depois de 3 dias, né, do que foi falado no capítulo 1, teve o casamento. Né? E eu pesquisando, verificando que o casamento era de algum parente próximo, que conhecia a todos, que todos foram convidados, Jesus e os seus discípulos. Então era aparentada ali do pessoal de Nazaré, glória a Deus. Então Jesus ele foi convidado junto com seus discípulos
E ali foi o primeiro milagre de Jesus. É isso aí. Vamos lá. Primeiro milagre de Jesus no casamento. E o que aconteceu? Foi avisado que não tinha vinho, né? Versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. 4. Geralmente as pessoas falam, é bom a gente comentar. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Muitas pessoas aqui falam: ah, Jesus teve pecado, porque ele desonrou sua mãe, ele foi ignorante com sua mãe. Que tenho eu contigo, mulher? E não é assim. Nós podemos ver que aqui Jesus ele não desrespeita a mãe dele. Jesus sempre obedeceu a mãe dele como filho carnal. Porém, quando não tem vinho e Maria, mãe de Jesus, que muitas pessoas falam também: ah, vocês que são cristãos, vocês não dão honra a Maria. Ela é uma bênção, ela foi a mulher escolhida por Deus para trazer o Messias, o Salvador. O próprio Deus encarnou ali, claro, pelo Espírito, concebido pelo Espírito Santo, em Maria. Então ela é uma mulher agraciada, é uma bênção, é uma mulher santa. Só que a Bíblia diz que nós temos que adorar somente a Deus. Mas Maria é uma mulher que nós olhamos e falamos: oh, que mulher, que bênção. Então, tirando algumas coisas que o pessoal fala: ai, que vocês não gostam de Maria. Não, nada disso. Maria é uma bênção, temos que aprender muito com ela, né? A mãe do nosso Salvador, né? Jesus nasceu nela, porém, quando nós falamos de Jesus, que foi o que a gente falou no capítulo 1, Jesus é 100% homem e 100% Deus. E aqui quando Maria fala: não tem vinho, Jesus fala: que tenho eu contigo, Maria? As coisas celestiais, as coisas divinas, eu sou Deus. E não tem nenhum relacionamento com você, com os humanos. Agora, questão de filho carnal, eu vou te obedecer. Então aqui Jesus não está dando nenhum fora, não está falando. O que Jesus quer falar aqui, esmiuçando, coisas divinas são tratadas comigo e com meu Pai divino. Coisas humanas, carnais, na qual eu tenho que te honrar e te obedecer, eu vou te obedecer. Ou seja, mulher, que tenho eu contigo? Mulher, essas coisas são celestiais e não são tratadas com os humanos. Então aqui você não pode interferir muito, porque aqui nós temos já o plano que o meu Pai colocou na terra para eu seguir. Então é isso que Jesus está falando aqui com Maria, e não está dando nenhum fora, não está sendo desobediente, nada disso. Então deixar bem claro esse ponto 4 aqui, que muitas pessoas têm dificuldade, né? E falam: ah, Jesus está falando mal. Não, não. Jesus só colocou Maria no lugar dela e Deus no lugar de Deus, né? Porque nós não temos como controlar Deus, faz isso, não. Deus, ele é perfeito e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Então vamos continuar. Acabou o vinho. E tanto que no versículo 5, nesse aqui, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria sabia que Jesus ia dar um jeito para a glória de Deus, mas não conforme o ser humano, né? Nós meramente carnais pedimos, conforme a vontade dele. Faz tudo o que ele vos disser. Tanto que ela não ficou chateada nem nada e falou: segue o que ele vai dizer e que ele vai dar um jeito para a glória de Deus. E aí nós vimos que, vou ler aqui, o milagre do casamento, a água transformada em vinho. E no casamento acabou a água, era o principal prato do casamento, era o vinho. Como que acaba? O casamento ia ser um fracasso, ia ser uma vergonha. E agora? Imagina, hoje a gente num casamento, acabou o refrigerante, acabou a Coca-Cola. Rapaz, imagina, ninguém ainda se serviu, a vergonha, como que você vai ficar? Então Jesus, glória a Deus que Jesus foi convidado, então sempre convide Jesus para o seu casamento. Imagina se Jesus não fosse convidado, né? Glória a Deus. Então, quando o casamento acaba, todas as possibilidades, se esgotam tudo, graças a Deus que você e eu convidamos Jesus. Porque Jesus, ele nos ajuda nas horas difíceis. Acabou o vinho. E agora? Jesus dá ordem: enche essas talhas, tirai agora e leve a mestre-sala. E aí a água se transforma em vinho, algo sobrenatural. Aí é mais uma forma que Jesus está falando: milagres sobrenaturais só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Algo sobrenatural só Deus pode fazer. Então aí, mais uma vez, Jesus provando que ele é Deus. Só ele pode fazer o natural, né? Algo natural ser transformado em algo sobrenatural. E aí Jesus, ele vai transformar água em vinho. E o mestre-sala é aquele que experimentava. Olha o que ele diz. Versículo 9 e 10.
E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora um bom vinho. Cara, isso aqui é muito interessante, meus irmãos, para a glória de Deus, é muito legal, porque geralmente colocavam primeiro o melhor vinho, que o pessoal ia bebendo, ia ficando alegrezinho, alegrezinho, e depois o vinho inferior, porque já bebeu bom, não ia nem se notar para o vinho inferior no final. Mas Jesus não, com Jesus primeiro vem o vinho inferior e depois o bom. E eu queria deixar outra coisa aqui também, que é um assunto muito polêmico, muito discutido, a Bíblia diz que a gente pode beber, né? Só que queria deixar 2 pontos sobre beber vinho, beber cerveja, beber qualquer tipo de bebida alcoólica. O vinho aqui dessa época é totalmente diferente do vinho de hoje. O vinho industrializado, o vinho que nós bebemos, é totalmente diferente. Para você ficar embriagado com o vinho da época de Jesus, você tinha que beber a manhã toda, a tarde toda, um dia. Hoje não, hoje você toma 5 copos desse vinho industrializado e você fica bêbado. Então a Bíblia realmente não condena que o homem possa beber vinho, não tem problema. Só que a embriaguez a Bíblia condena. E foi o que eu falei, há diferença muito grande do vinho que é bebido na Bíblia e do vinho que é bebido hoje. Então, pessoal, pode beber? A Bíblia não condena que você não pode beber um vinho, mas condena a embriaguez. Agora, eu não tenho controle, eu sei que eu não vou conseguir. Para que eu vou beber se eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que eu vou me embriagar, eu sei que eu vou cair? Então, por isso que a gente fala logo, é melhor não beber, porque você sabe que vai pecar. Então, não beba. Amém? É apenas uma dica, não beba. Se você sabe que não vai conseguir se controlar de beber um copinho e não se embriagar. E se você já bebeu um e se embriaga também, depende de você. Às vezes tem pessoas que bebem e não se embriaga, tem pessoas que bebem um e já se embriaga, depende do seu corpo, depende de como o seu corpo vai reagir. Então o ideal é você não beber para você se manter santo. Amém? Se a gente não consegue largar uma bebida por causa de Jesus, quanto mais as outras coisas. Então o ideal é a gente não beber mesmo, por mais que a Bíblia não condena beber o vinho, mas porém a embriaguez. Amém? Então deixa aí, esse é um assunto polêmico, mas queria fechar isso aqui e vamos para o milagre do casamento. Água transformada em vinho, o natural transformado em sobrenatural. E vinho no casamento simbolizava alegria. Acabou a alegria do casamento. E aí Jesus transforma a água em vinho. Jesus traz novamente a alegria do casamento. E esse versículo 10 eu amo de paixão porque diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já bebido bem, o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, geralmente, põe primeiro o vinho bom e depois o inferior. E isso é uma estratégia de Satanás, né? Tem uma pregação de Charles Spurgeon que ele diz que Satanás serve primeiro o vinho bom e depois o inferior. Vou dar um exemplo. No reino de Satanás, sexo antes do casamento é liberado. Vinho bom, é bom fazer sexo. Mas depois vem o inferior, que são as brigas, que são bebida. Você começa um copo bebendo socialmente, é bom. O pecado é ruim? Não é, mas depois vem o inferior, vem o vício, vem brigas, vem tudo de ruim. O cigarro, as coisas, tudo Satanás oferece primeiro o vinho bom, mas o inferior depois o quê? É o vício, é o resultado, é o estrago total. Então, no reino de Satanás, ele sempre oferece o vinho bom, mascarado, que é uma coisa boa, e realmente é bom no início, mas depois te leva totalmente para um lugar de fracasso, para um lugar de condenação. E com Jesus é diferente, né? No casamento com Jesus, que a gente pode ver aqui, fazendo uma conjectura, primeiro foi servido o vinho inferior, que são as lutas, são as dificuldades, são a dificuldade de você falar, não vou aguentar. Mas depois, no final, né, quando acaba o vinho inferior, com Jesus é servido o vinho bom, como diz o mestre Sala. E todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já tem bebido bem, então inferior, mas com Jesus. Mas tu guardaste até agora um bom vinho. E nós podemos levar isso também para a nossa salvação. E Jesus, ele compara, né, nós como a noiva de Cristo. Isso é muito legal para a glória de Deus, ou seja, ele é o noivo, nós somos a noiva, e Jesus deixa o vinho bom para o final,
ou seja, a vida eterna, né? Qual a promessa do Evangelho? A vida eterna, né? Jesus nos dá a vida eterna, ele morreu para que nós possamos ser salvos, e esse é o vinho bom, é o melhor vinho que ninguém pode comprar, religião nenhuma pode dar, somente Jesus, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então, para o nosso casamento, o vinho bom é Jesus, ele sempre deixa o melhor para o final, para a glória de Deus. Não estou dizendo que o início do casamento é bom, mas com Jesus é sempre bom e o melhor está no final, e o final é o que? A nossa vida eterna, né? Sempre o vinho bom Jesus nos deixa pro final. Então, que a gente possa ficar firme, constante e ver que Jesus ele é maravilhoso. Independente de lutas, independente dos momentos que passamos, Jesus deixa o melhor para o final. Então, que a gente não venha olhar as circunstâncias, que a gente não venha olhar as coisas ruins, mas que a gente possa estar com a nossa fé firmada em Cristo. Problemas no casamento, na vida, qualquer problema, foque em Cristo, porque Ele pode transformar a nossa água em vinho e sempre tenha isso em mente. O melhor é o final com Jesus, que é a nossa vida eterna. E com Satanás, a alegria é momentânea, o vinho bom primeiro, mas o final é sempre a condenação, é sempre o vício, é sempre uma vida afastada de Jesus, uma vida horrível, que não é bom. Então que você possa escolher casar, que você possa escolher ficar com Jesus e que você possa escolher o vinho bom no fim. Independente das lutas, independente de tudo, escolha ficar com Jesus, amém? Os bereanos terminando aqui e no próximo nós vamos continuar João capítulo 2. Te aguardo, glória a Deus e vamos!